vamos parar isso aqui. Vamos. Então vai ser lepton barrado. Então vai ter neutrino, lepton barrado, lepton barrado. Dubletozinho na forma de matrizinho. Aí aqui, I, gama mi. Aí vamos ter aqui, demi, mais I, G. Agora isso aqui é uma matriz. Vou botar esse sobre 2 aqui, tá? I, G sobre 2. Vamos escrever BMA sigma A da seguinte maneira. B, I3, B, I1, B, I1, menos I, BI2, estou botando as matrizes de Pauli explicitamente. BI mais I, BI2, menos BI3. Então aqui colocamos, né, o setor SO2. E menos I, G, Y, isso tudo aqui atuando no neutrino, no left. Certo? Tá. Mais agora essa aqui é a parte mais simples, porque não tem nada de estrutura matricial. DI menos 2I. Aqui é G'. Menos 2I G'. YI, lepton left. Muito bem. Agora eu passo para essa aqui. Muito bem, agora vamos lá, ó. Então nós temos que. Oi? Mais aqui, na esquerda. Ah, deixa eu se botar. Cuidado, tá errado. Obrigado. Mais, left. Right, tá errado. Desculpa, tá errado. E gama mi, esqueci de colocar essa parte. Agora vamos fazer o seguinte, olha só. Só para ficar claro, vamos fazer aqui o seguinte. Esse setor aqui, vamos trabalhar isso aqui, ó. Isso que está aqui. Vamos fazer o cálculo do outro lado, ó. Vamos trazer isso aqui para cá, ó. Vamos abrir essa expressão aqui. Essa expressão aqui é o seguinte, ela vai ficar um dublete, ó. Isso tudo aqui, atuando nisso aqui. Então vai ficar, ó, o DI do neutrino left. Só fazendo isso aqui, depois eu vou botar o I gama mi. Aí agora, esse termo aqui vai ficar o seguinte, ó. BI3, isso, e BI menos I, BI2, isso aqui. Então nós vamos ter o seguinte, mais I, G sobre 2. Mais I, G sobre 2. BI3, neutrino left. Mais I, G sobre 2, BN1 menos I, BN2, lepton left. BN1 menos I, BN2, lepton left. Certo? Então ficou essa matriz aqui atuando nisso, deu aqueles dois termos. Por isso aqui atuando nisso, isso aqui atuando. E agora menos I, G, Y, Y. Então isso aqui é o primeiro termo do dublete. Esse termo que eu estou calculando aqui é isso aqui, é o DI, no fundo é isso aqui. Isso aqui é o DI. Estou abrindo a expressão DI. Tá?
expressão do DMI. Então ficou DMI atuando aqui, essa matriz vai atuar aqui, vai ficar PMI3 e G sobre 2, PMI3 no leve, mais IG sobre 2, PMI1 menos IG2 lepton leve, menos IG', que aqui eu não coloquei nada porque tem a identidade e aqui tem a identidade, menos I. E agora vamos fazer a parte inferior. Vai ficar PMI lepton lepton. Aí vai ficar mais IG sobre 2, isso aqui atuando no neutrino leve. Então, mais IG sobre 2, DI1, mais IDI2, atuando no neutrino leve. Vai bater aqui menos DI3, eu esqueci de botar, eu botei o DI3, DI3 eu vou. Vai ficar menos IG sobre 2. DI3 atuando no lepton left. Só que não precisa nada. Os cálculos são simples. A álgebra de matriz não tem. Então, rapaz, a gente pode errar. E eu posso errar. Não sei se está errado, se está certo, se está certo. Isso aqui pegou esse, isso aqui pegou esse. E agora menos IG no lepton. Espero que vocês estejam seguindo por mim. Agora é só fazer isso aqui. Botar o I gama mi, né? Então eu vou fazer o seguinte, vamos escrever, para aproveitar o máximo de espaço. Deixa eu fazer o seguinte, esquecer isso aqui, vou dar para visão. Então vamos estar escrevendo aqui no nosso material eletrônico. Então isso aqui vai ficar. Esse cara aqui, ó, esse neutrino leve barrado, vai pegar tudo isso aqui, ó, vai entrar isso aqui, ó, neutrino leve barrado e gama mi vezes tudo isso. Vai pegar isso aqui, né? E gama mi, neutrino leve barrado, quer dizer, o neutrino leve barrado vai pegar a primeira linha. E o lepton leve barrado vai pegar a segunda linha. E no meio eu tenho o I gama mi, né? Então vai ficar o seguinte. Neutrino leve barrado, vou botar aqui a parte livre, I, gama mi, dmi, neutrino leve, pegando só essa parte primeiro livre. E mais, depois a parte leve, ó, esse carinha aqui vai pegar esse vetor, vou ter que pegar isso tudo aqui, mais isso aqui. Leve barrado, I, gama mi. Mas eu estou pegando só a primeira parte livre. Vai ficar isso vezes isso, a parte livre, vou linear. Isso vezes isso. Mais lepton, leve barrado, mi, gama mi, dmi, lepton leve. Tá certo. Isso aqui já foi feito. Isso aqui já foi feito. E a mesma coisa vai acontecer. Mais lepton, leve barrado. Então pegamos as partes também. O neutrino leve se propagando, o lepton leve se propagando, o lepton right se propagando. Agora vamos começar a ligar as interações. Agora eu vou pegar esse cara com esse cara. Agora vamos seguir a ordem aí, vai ficar mais IG sobre 2. Neutrino leve barrado. I gama mi dmi. Esse aqui mais I, então vai ficar esse IG com esse I vai ficar menos G. A gente vai tirar esse sinal. Os dois I's vão se bater, né? Vai dar um menos 1, vai ficar menos G sobre 2, neutrino leve barrado, gama mi, neutrino leve, interagindo com o P I3, que é esse pedaço aqui. Menos neutrino leve barrado, gama mi, neutrino leve, P3, e G sobre 2. Esse tema aqui está feito. Agora vamos pegar esse aqui de novo, vai ter a mesma coisa. O mico vai dar menos 1, vai ficar menos neutrino leve barrado, gama mi leve com leve.
ficar menos G sobre 2, neutrino left barrado, gama mi, lepton left. Olha aqui uma mudança de sabor. Aqui o neutrino left é acoplado com o neutrino left e trocando BN3. Aqui é neutrino left acoplado com lepton left e trocando BN1 menos I BN2. Esse termo aqui. E agora, neutrino left. Tem um sinal I aqui, então vai ficar I menos I, vai ficar mais 1, então vai ficar mais G', neutrino left barrado, gama mi, neutrino left, e o bóson abeliano Y. Certo? Eu acho que não é em cálculo, né? Com mais jeito. Então, esse pedaço. Então, vamos fazer agora esse setor aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer, para não ter confusão, está muito apertado aquele quadro, eu vou trazer agora a continuação daquele quadro para a parte inferior desse aqui. Então, mais, vamos entrar aqui. Então, aqui é a mesma coisa, ó. I com I dá menos 1, então vai ficar aqui. E vem para cá, mais aqui, ó, mais aqui, ó, vem para cá. Vai ficar aqui, menos G sobre 2. Lepton, left barrado, gama mi, neutrino left. E aí, L1 mais I L2. Então, complexo conjugado desse termo aqui, ó. Lepton left barrado, gama mi, neutrino left, L1 mais I L2, tá? Esse termo está aqui. Esse aqui agora, menos I com I dá 1, vai ficar mais G sobre 2. Mais G sobre 2, onde é que está? Esse aqui. Mais, G sobre 2, lepton left barrado, gama mi, lepton left, BN3. Agora, esse pedacinho aqui vai ficar menos I, vai ficar mais G', lepton barrado, gama mi, lepton left, Y. Tá ok? Na última parte você provide. Então vai ficar aqui, ó. Agora vai ficar aqui menos I com I dá 1, vai ficar 2 mais 2 G'. Deixa eu botar aqui embaixo, vai ficar bem em contraposição. Ó. Mais 2 G', lepton right barrado, gama mi, lepton right, Y. Então, fica bem marcado para vocês a quebra de paridade. Por exemplo, o lepton left interage com o bóson Y' de uma forma diferente do lepton right. O fator 2 é a questão de acoplamento, é a mesma, mas esse fator 2. Então, isso já é um reflexo da quebra de paridade. O setor left da mesma partícula e o setor right, o setor left e o setor right da mesma partícula estão tendo interações diferentes. Aqui, por exemplo, o lepton right, por exemplo, não tem nem interação com o BN3. Mas só para ficar claro. Tá claro? Então, se eu não errei em cálculo, espero esse ponto não ter errado.
porque depois vocês vão precisar desses coeficientes direitinho. Mas agora então tá, esse aqui é o Lagrangiano, vamos organizar. É o Lagrangiano. Agora vamos começar a fazer umas identificações aqui para poder simplificar. Observem o seguinte, olha. O neutrino é carga zero. Do ponto de vista eletromagnético, o neutrino tem carga zero. A gente sabe as cargas eletromagnéticas. O lepton tem carga menos 1. Então, esse pedaço aqui tem carga elétrica menos 1. Ó. Carga zero, carga menos 1. Mas a gente sabe que cada vértice, a interação eletromagnética, cada vértice do Lagrangiano deve ter todos os vértices neutros, todos os termos do Lagrangiano têm que ser neutros do ponto de vista do para poder ter simetria de conservação. Porque carga elétrica, né, cada termo do Lagrangiano é um singlete, é invariante sobre o 1 eletromagnético. Então, se eu faço uma transformação eletromagnética, esse cara aqui não ganha fase nenhuma, porque ele é neutro. Esse cara ganha uma fase menos 1. Então esse cara tem que ganhar uma fase mais 1. Então eu vou identificar esse cara aqui como, então essa combinação aqui é um bóson vetorial, B1 menos I, B2, tem carga elétrica mais 1. Eu vou chamar isso aqui de B, Mi, esse mais aqui está indicando a carga elétrica dele. Ele tem carga mais 1, carga menos 1. E esse cara aqui, razões similares, né? Isso aqui tem carga menos 1, então o barrado dele tem carga mais 1. Se isso aqui tem carga mais 1, isso aqui tem carga zero, isso tem que ter carga menos 1. Então esse B-Mi aqui é o carregado negativamente, que é o complexo conjugado do outro. Então a gente já está vendo o seguinte, estão aparecendo dois bósons carregados, que é o que a gente queria, tem corrente carregada. Nós já vimos que tem a corrente do elétron com lepton e tem a corrente do elétron com lepton. Do elétron do neutrino com neutrino. Então, apareceu esse bóson carregado. Agora, aqui, vamos separar então, essa interação aqui, olha só, neutrino, 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 é só. Interação neutrino, neutrino tem aquelas aqui. Vamos procurar agora as interações. Você fala aqui, cada termo da Lagrangiana tem que ser invariante 1. Eu quero que todo Lagrangiano, eu não quero quebrar a simetria de carga elétrica em uma hora. Isso não significa que aqui esse número tem que ser global, que tem que ser quem dá a carga elétrica ou eletromagnético é a parte global. No fundo é. No fundo é. Se você quiser que cada vértice seja invariante, você tem que ter bom. Então isso tem que estar com uma simetria global. É porque a gente sabe. Pelo teorema, a gente discutiu aqui uma vez, pelo teorema de Neber na forma local, a gente sabe que a carga conservada é a carga já da simetria global. A gente lembra que quando a gente faz o teorema de Neber de forma local, a gente ganha 3 informações. A gente fez aqui no curso. A primeira informação é que quando a simetria deixa de ser global e passa a ser local, a carga conservada é a mesma. Depois, a segunda informação do teorema de Neber é dizendo qual é a relação entre o campo de gauge e a corrente conservada. E a terceira relação é mostrando que o campo de gauge só tem propagação transversa. Então, a carga que é global, na verdade, é a carga que depois vai ficar local. Mas quando eu digo que cada vértice tem que ter carga para ter simetria de fase, eu fico olhando e falo, a carga é local mesmo. Carga global. Global mesmo, carga global mesmo. Então, agora, separar. Aí está uma demonstração clara que é a carga global que conserva a carga. Então, vou fazer agora o seguinte, nós já escrevemos a parte do gauge, escrevemos a parte de matéria gauge, a parte eletrônica gauge. Vamos agora escrever só a parte de interação. Matéria gauge. Isso aqui é a parte livre, então isso aqui é o neutrino livre, isso aqui é o lepton livre, e isso aqui é o lepton light livre. Então, vamos escrever agora o Lagrangiano que vai marcar a interação. Lagrangiano só de interação. Matéria gauge. Quer dizer, o Lagrangiano que tem só a parte única e eventualmente quádruple. O Lagrangiano só tem a parte de interação. Então isso aqui está fora, isso aqui está fora, isso aqui está fora. Isso aqui nós já esquecemos, então vou decarregar demais o quadro, isso aqui a gente já fez. Eu estou quase gravando, a gente vai acabar 1 hora, 1h05 no máximo, e aí eu parto desse resultado aqui que a gente está derivando para poder fazer a discussão da próxima aula, que a discussão da próxima aula vai ser até um pouco até mais qualitativa. Então tá, isso aqui também já subiu.
Então vamos pegar as interações agora, a parte de interação. Então vamos pegar aqui, neutrino leve. Vamos pegar neutrino leve barrado, gama mi, neutrino leve. Quais são as interações dele? Vai entrar esse termo aqui, menos G sobre 2, BN3. Esse termo aqui já foi. A gama, já foi. E depois vai entrar mais G' Y'. Então tá, isso aqui já foi também. Então a parte neutrino foi. Vamos pegar agora a parte lepton-lepton. Depois a gente pega a parte misturada. Lepton, lepton barrado, gama mi, lepton, lepton. Lepton, lepton barrado, gama mi, lepton barrado. G sobre 2, BN3. G sobre 2, BN3. Lepton, lepton barrado, G sobre 2, BN3. E tem essa parte aqui. Lepton barrado, gama mi, G' Y'. Vamos pegar agora a parte de interação do lepton, 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 lepton. E agora vamos pegar as interações do neutrino. Vou pegar essas interações aqui. Mais. Neutrino lepton barrado. Gama mi. Lepton, lepton. E aí isso aqui vai estar interagindo. Menos G sobre 2, vamos botar assim. Menos G sobre 2. BN+. Mais o último pedacinho. Menos G, complexo complicado. Mais lepton, lepton barrado. Gama mi, lepton, menos G sobre 2. Então vamos observar aqui o seguinte. Por que a gente podia agora fazer uma pequena pausa para meditação? Vamos lá? Então olha só. Observem aqui. Aqui eu tenho neutrino puro. Uma corrente só de neutrino. Psi barrado, gama mi, psi. Interagindo nesse campo aqui. Agora aqui eu tenho o lepton. Lepton barrado, gama mi, lepton. Interagindo com esse setor aqui. E tem essa interação aqui, depois vamos também, que é do lepton, né? Interação envolvendo basicamente o elétron, o Y. Mas o que é interessante a gente observar é o seguinte. O neutrino tem carga zero. Entendeu? Do ponto de vista da interação eletromagnética,
ele não pode se acoplar ao fóton. Dentro do eletromagnetismo, né, a nossa premissa é que divergência de Hélio é ρ. O que é ρ? É toda a carga que se acopla com o campo eletromagnético. Então, esse termo aqui, o neutrino, a densidade que está dando aqui, isso aqui é uma densidade de corrente, né? Na verdade, isso aqui é uma corrente, é um J vezes um bóson de Gauge que está aqui. Então, esse bóson de Gauge que está aqui, essa combinação entre Dn3 e YB, ela não pode ser o fóton. Porque o fóton, no eletromagnetismo, o fóton não tem uma interação direta com o neutrino, porque o neutrino tem carga zero. Segundo, né, a nossa percepção do eletromagnetismo, a interação chamada acoplamento mínimo é a interação do fóton com algum objeto que tenha carga. Claro que eu tenho interação não mínima. Se o neutrino tem momento magnético, ele vai interagir com o fóton, é outra coisa, mas essa não é a interação mínima. Do ponto de vista da construção da teoria de Maxwell, né, a corrente que se acopla com o fóton, quando a gente coloca isso aqui, tá, no eletromagnetismo, né, na nossa descrição da eletrodinâmica, seja quântica, da eletrodinâmica clássica, quântica, essa corrente aqui é a corrente da matéria carregada. Esse objeto aqui se acopla com a corrente que vem de quê? Do DL, né? B, Bφ, delta, transformação de fase. Então o campo tem que ser carregado. Como aquela corrente lá é uma corrente neutra de neutrino, uma corrente só de neutrino, esse campo aqui eu não vou poder identificar com o fóton. Então esse campo aqui ele tem que ser uma outra categoria de campo. Então vamos dizer o seguinte, essa combinação aqui, menos G sobre 2, isso aqui é a corrente puramente de neutrino. Então essa corrente, esse campo de Gauge aqui, essa combinação então que está aparecendo entre a terceira, o bóson de Gauge associado à terceira componente do SO2, mais o bóson de Gauge YB, então isso aqui eu vou chamar de um novo bóson de Gauge. Isso aqui é um campo neutro, porque esse cara aqui está na terceira componente, né, de isospin. Então, quer dizer, esse cara, esse bóson aqui, ele é neutro, no sentido está claro. Quer dizer, isso tudo aqui é neutro, porque isso aqui tem carga zero, isso aqui tem carga zero, então isso aqui tem que ter carga zero. Então, esse campo aqui é um campo neutro. E eu vou chamar esse campo assim para, por enquanto a gente chamou aquele Bm+, Bm-, vamos chamar esse campo aqui então de Bm0, significando que é um campo neutro, mas ele é uma mistura do campo de Gauge de SO2 com o campo de Gauge do 1. Então esse campo aqui é o Bm0, é um campo neutro que interage com a corrente de neutrino, então não pode ser o fóton. Agora, vamos observar aqui o seguinte, vamos pegar essa relação aqui, lepton, left barrado, vamos fazer o seguinte, vamos juntar essa interação que eu gostaria de fazer aqui, essa combinação ali já fica para lá. Então, esse setor aqui, então essa combinação aqui, vamos pensar aqui o seguinte, se a gente pensa na corrente eletromagnética, né? Se a gente pensa na corrente eletromagnética, a gente sabe que a corrente eletromagnética tem essa estrutura, psi barrado, gama mi, psi, aí o fóton. A corrente eletromagnética se acopla com o fóton. Então o fóton, ele se acopla da mesma forma ao elétron left, isso aqui é psi left barrado, gama mi, psi left, mais psi left barrado, gama mi, psi light barrado, gama mi, psi light, caminho. Então, o fóton se acopla da mesma maneira ao elétron, deixa eu apagar isso aqui só para lembrar. Então, nós já identificamos essa combinação aqui como sendo uma combinação neutra, e esse campo é um bóson vetorial neutro que se acopla com a corrente neutra de neutrino. Então, vamos colocar aqui esse campo. Então, ele acopla-se com a corrente neutra dos neutrinos. Acopla com uma corrente puramente de neutrino. Esse campo aqui, ó, é um campo carregado, então esse aqui se acopla com a corrente carregada. Essa corrente aqui é carregada, essa corrente aqui tem carga menos, e esse bóson tem carga mais, então a carga aqui é zero. E essa corrente aqui tem carga mais, esse bóson tem carga menos.
Então nós temos um bóson que se acopla com as correntes neutras, a corrente neutra dos neutrinos, e dois bósons carregados, né? Então, dois bósons carregados. Que se acoplam. As correntes carregadas, né? Carregadas, elétron, nêutron. Tem uma corrente formada pelo elétron, não é elétron, não estou falando elétron. Bom, então essas correntes estão aqui. Agora, essa discussão aqui, então de alguma forma, o elétron se acopla com o fóton. Então vamos pensar aqui o seguinte, essa interação aqui traz aqui esse, posso fazer o seguinte, botar um fator, vou deixar assim, voltar. Se eu juntar esse pedaço aqui, tem esse y' aqui, com esse pedaço aqui, tem o y', vamos ver que a gente faça isso, e esse pedaço aqui tem só lepton, esse cara que percebe só o lepton, né? Vamos dizer assim. Então, se a gente não seria muito, a gente poderia, vamos fazer a seguinte coisa aqui. Vamos identificar esse bóson de gauge aqui. Agora vamos pensar o seguinte, quantos bósons de gauge nós temos no total? Nós temos 4. BM1, BM2, BM3 e YM. Esses 4 bósons de gauge estão se combinando assim. BM1 e BM2 deram duas combinações independentes. BM mais e BM menos. Então, o BM1 e BM2 já estão usados aqui. Sobraram BM3 e YM. BM3 e YM se juntam aqui nessa combinação, que é uma combinação. Então, fiz uma combinação linear desses dois bósons. Mas eu tenho direito a fazer uma outra combinação linear independente. Por quê? Porque BM1 e BM2 se juntaram para formar o BM mais e o BM menos. Eu tenho que ter 4 bósons de gauge no final do dia. Eu posso recombiná-los à vontade. O par de 4 tem que chegar em 4. Então, 2 são os carregados. Eu teria que ter 2 nêutros. Um nêutro eu já identifiquei, que é esse aqui. Esse aqui é neutro. E ele tem que ser, ele está só acoplado com o neutrino. Então, esse cara aqui, ele nunca vai poder ser o fóton. Eu tenho que ter o fóton dentro disso tudo. De alguma forma, eu tenho que tirar o fóton daí. Como é que eu vejo o fóton? O fóton não se acopla com o neutrino. O fóton é o cara que se acopla com o elétron. Então, a minha proposta seria, esse cara aqui, essa combinação aqui, claro, é independente dessa combinação aqui. Essas duas combinações aqui são independentes. Deixa eu apagar isso aqui um instantinho. Então, o que eu estou querendo ver? Eu estou querendo ver se a esse ponto, a estrutura de corrente já me permite ter assim, uma previsão de como o fóton pode aparecer nessa formulação. Porque apareceu um bóson vetorial extra, tá certo? Porque esse aí é o que se acopla com o neutrino, ele não pode, essa combinação não pode se acoplar com o fóton. Porque o neutrino se acopla com alguma coisa, o neutrino é neutro, então se ele se acopla com um bóson neutro, esse bóson neutro não pode ser o bóson das interações eletromagnéticas. Então, eu teria que procurar, nesse espaço de 2 campos, aí eu tenho um espaço em que eu peguei essa combinação linear. Quer dizer, vamos dizer que eu tivesse, isso aqui é como se fosse um vetor da base, esse aqui é outro vetor da base. Então eu tenho essa combinação, menos G sobre 2 nessa direção e G' nessa direção. Eu teria que construir agora uma combinação linear independente dessa aí. Então a gente pode pensar, se eu apagar isso aqui, eu poderia pensar numa combinação que seja assim. Vamos ver que eu pego agora um alfa BM3 mais um beta YM. Que eu vou querer definir, então, como uma combinação linear, quero que isso aqui seja ortogonal, vou construir essa combinação, esta combinação linear deve representar o fóton.
tal deve ser ortogonal ao bóson. Quer dizer, deve ser ortogonal à combinação linear que nos dá o B0. Por quê? Porque eu quero que o fóton absolutamente seja ortogonal, ele não interaja absolutamente, não tem nenhuma componente para ele. Se essa componente aqui não for ortogonal ao campo do fóton, significa que ela tem uma componente na direção do fóton, então o fóton poderia interagir com isso. Não pode, não quero o fóton interagindo com o neutrino diretamente de jeito nenhum. Então eu estou buscando uma combinação linear para representar o fóton que seja completamente ortogonal àquela combinação ali de cima. Então, essas duas combinações aqui seriam, vão ser ortogonais. Quer dizer, aí vamos pensar o seguinte, eu estou passando de uma base, então eu tenho uma base N3 e uma base Y'I. E eu quero passar por uma base Bn0, então eu quero dizer que isso aqui vai, deixa eu apagar aqui, quero dizer que isso aqui vai representar o fóton. Vai representar o fóton. Não sei ainda quem são alfa e beta. Percebam aí um pouquinho o nosso objetivo. Não sei quem são alfa e beta, mas eu quero que alfa e beta seja uma combinação ortogonal àquele campo e que me dê o fóton. Para poder ser ortogonal àquele campo e não garantir que não interaja com o neutrino. Mas ao mesmo tempo, o fóton tem que interagir com esse cara e com esse cara aqui. Então vamos pensar o seguinte, se eu estou nessa base, eu tenho uma base de campos Bn3 e Y'i e quero passar por uma base aqui que é ortogonal, que é esses dois campos aqui, eu teria que pensar, no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma transformação de base, dessa base Bn3 Y'i para essa base Bn0 Ou seja, eu estou fazendo uma mudança de base no espaço bidimensional real. Esse campo é real e esse campo é real. Então, os dois são reais. Isso aqui é real, são campos de Gates, são reais. Então, eu estou fazendo uma transformação dessa base, vou colocar, se eu tenho uma base Bn3 e tenho uma base Y'i. Eu quero passar dessa base para a base que vai representar realmente o que eu espero que seja esse objeto real. Vai ter que ter o campo do fóton, vamos dizer assim, o AMI, e o Bn0, que só interage com o neutrino, né? A corrente que só interage com o neutrino. Então, eu gostaria de fazer essa transformação aqui. Então, o ideal aqui seria o seguinte, eu apagar isso aqui, eu faria, no fundo, o que é essa transformação? Quando eu faço uma mudança de base num espaço bidimensional complexo, eu estou fazendo uma transformação SO2, eu estou fazendo uma mudança de base, uma rotação, né, na base. Então, uma transformação no espaço bidimensional real que passa daqui para cá. Eu vou fazer uma transformação ortogonal. Então, a gente sabe que quando eu faço uma transformação, deixa eu apagar isso aqui da seguinte maneira, vou colocar isso aqui da seguinte maneira. Então, nós estamos fazendo isso aqui, nós vamos passar, vamos botar aqui, eu vou querer botar, vou chamar isso aqui de Bn0, vou botar assim, Bn0 aqui, e o fóton está aqui. Então, eu vou botar aqui uma matriz, 2 por 2, e aqui eu vou colocar o Bn3 e o Y. Vamos ver o que eu estou fazendo assim. Então, eu já peguei a primeira. Então, quem é o Bn0? É menos G sobre 2, Bn3, mais G' Y'. Agora, vamos chamar isso aqui de alfa e isso aqui de beta. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma mudança de base, porque eu já identifiquei esse campo. Essa combinação linear foi fixada pela física do neutrino. O neutrino não interage com o fóton. Então, isso aqui tem que ser uma combinação linear que me dá um bóson de Gauge que é ortogonal ao fóton. Então, eu estou passando de uma base Bn3 e Y'i para uma base Bn0 A'. Essa é a matriz de transformação. Só que, o que eu quero? Eu quero que essa matriz aqui faça uma rotação, seja uma matriz de SO2. Então, para ela ser uma matriz de SO2, ela tem que ser identificada. Qual é a estrutura mais geral de uma matriz de SO2? É o cosseno de um ângulo, seno do ângulo,
cosseno seno menos seno cosseno. E aqui teria M3, porque eu queria dizer assim, o Y. Então, se eu fizer uma transformação desse tipo, cosseno seno, aqui então eu deveria colocar esse cara que está aqui, tem que ser menos esse. Então, o alfa deveria ser menos G, para poder ter essa estrutura aqui. Então, o alfa deveria ser menos G. E o beta tem que ser menos G sobre 2. Menos gelinho. Oi? Menos gelinho, né, Ricardo? Menos gelinho. Isso aqui tem que ser o próprio cosseno, porque a estrutura é essa aqui. Cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, dessa forma, eu sei que essa matriz aqui é uma matriz do tipo SO2, né? Quer dizer, uma matriz pequena. Agora, para ela ser uma matriz, deixa eu trocar isso aqui. Então, eu deveria ter. Deixa eu ver só uma coisinha que a gente pudesse colocar, a gente fazer aqui só para. Deixa eu ver se isso é mais natural a gente fazer isso. Como a gente tem aqui essas constantes de acoplamento, né? Estou pensando se vale a pena redefinir ou não. Não, acho que a gente pode, no constante inicial, a gente pode deixar assim. Quer dizer, vamos deixar essa estrutura aqui. Então eu deveria ter, como essa aqui é uma matriz SO2, determinante, quer dizer, ela é uma matriz ortogonal. Quer dizer, se o determinante dela é isso aqui, ó. G2 sobre 4 mais G' ao quadrado. Então, para ela ser uma matriz especial, tem que ter determinante G2 sobre 4 mais G' ao quadrado seja 1. Beleza. Se esse determinante é 1, como é que eu inverto essa matriz? O inverso de uma matriz é 1 sobre o determinante, mas é 1 sobre 1, e aí trocar, né? A, B, C, D fica D, A, menos B, menos C. Então, o inverso dessa matriz vai ser menos G sobre 2, menos G'. G', menos G. Isso aqui é o inverso dessa matriz. Então, se eu multiplicar menos G sobre 2 vezes menos G sobre 2, vai dar 1. Menos G sobre 2 vezes menos G', dá G' sobre 2, menos G' sobre 2, dá 0. Menos G sobre 2 dá G', isso aqui vai ficar menos, dá 0. E aí o outro vai ficar G' retornar. Então essa matriz aqui é a inversa dessa, tá legal? Então só para ter certeza que se tem determinante 1, quer dizer, o transposto dessa matriz é a inversa dela. Então o inverso dessa matriz é a transposta dela. Então realmente ela é uma matriz ortogonal. Por quê? Porque a inversa dela é a transposta dela, já que eu busco o determinante é 1. Então eu quero que essa matriz seja SO2. Então impondo essa relação aqui, G2 sobre 4 mais G' ao quadrado deve ser igual a 1. Então isso me garante que essa combinação menos G sobre 2 mais G', que é essa aqui, e essa combinação então vai ser menos G' e D3. Menos G sobre 2 Y'. Então eu garanto que essa combinação aqui, essas duas combinações, essa combinação aqui e essa combinação aqui são ortogonais. Por quê? O que faz uma matriz SO2? Uma matriz SO2 é uma transformação ortogonal. Ela pega essa combinação aqui e leva essa base aqui. Eu fiz uma mudança de base, né? Quer dizer, se BB3 e YI são ortogonais, porque BB3 e Y não tem nada a ver um com o outro, são dois campos de rede independentes, então, se eu faço uma transformação SO2, uma transformação de SO2 em cima de uma base ortogonal, a transformação SO2 que é zero usando. Então, a combinação nova é ortogonal. Então, eu garanto que essas duas combinações são ortogonais, porque eu tenho uma base ortogonal, esses dois campos são completamente independentes. Eu tenho uma base, dois campos completamente independentes, ortogonais, uso uma transformação SO. E qual é o papel das transformações SO? É manter ângulos e novos. Então, essa combinação, essa transformação aqui me gera essa nova combinação, é uma nova base. Eu passo de uma base ortogonal para uma base ortogonal. Então, esses dois campos aqui, deixa eu apagar aqui, eles são campos ortogonais. Então, eu já estou acabando por aqui. Então, o que eu estou querendo fazer com isso é o seguinte, mas não, em geral, a gente identifica o campo do fóton e o campo do Z0 quando faz o mecanismo de Higgs. Aqui eu estou querendo fazer uma coisa diferente. Estou querendo mostrar para vocês que a gente já pode ver aonde é que o fóton cair sem precisar invocar o fóton de Higgs. A gente só com base na simetria.
Então, o que nós temos? Nós escolhemos a estrutura de corrente. Então, a gente cria aqui as correntes fracas. Então, essa corrente aqui é uma corrente fraca? É, só doutrina. Agora, essa corrente aqui, se vocês observarem bem aqui, essa combinação que está aqui não é exatamente o que deve ser o fóton, né? Essa aqui está com o sinal, é o sinal oposto dessa aqui, né? Essa combinação aqui é o oposto daquela ali. Então, essa combinação aqui basicamente deve estar dando para mim o fóton. E agora eu vou ter que escrever o YI em função do BN0 e do AMI, para poder ver como é que a gente recupera. Porque aí o elétron, quer dizer, na verdade, o elétron também tem interação fálica. E essa interação aqui não pode, isso aqui não pode ser puramente eletromagnético. Só vai ser eletromagnético do momento que o lepton left e o lepton right, ambos se acoplarem da mesma forma com o fóton. Então isso aqui não está indo sobre a forma que eu quero. Então eu já identifiquei a combinação que não pode ser o fóton. Isso aqui foi por exclusão. Essa combinação aqui, ela está se acoplando diretamente ao neutrino. Então isso é tudo menos o fóton. O fóton, então, tem que ser uma combinação ortogonal a essa. E aí a gente, por argumentação de SO2, passou de uma base B3, YB ortogonal independente, passou para uma nova base, garantindo ortogonalidade. Então esse campo aqui, ele é ortogonal ao primeiro. Então, eu vou tentar identificar esse campo como o campo do fóton. Mas agora, o que nós vamos ter que fazer é escrever esse objeto aqui, quem é o YI. Então, vamos ver. A gente já sabe, outra relação que a gente viu foi que G' ao quadrado sobre 4, não é isso? Mais G' ao quadrado sobre G2 sobre 4, G2 sobre 4, não é isso? G2 sobre 4 mais G' ao quadrado vai ser igual a sabe isso aqui? Então, na verdade, né, quer dizer, a gente identificou isso aqui como sendo um cosseno, isso aqui como sendo um seno, isso aqui como sendo menos seno, isso aqui como sendo. Então, vamos tirar quem é o YI aí, né? Então, o nosso YI, eu vou tirar o YI dessa. Guarda bem essa relação que eu vou precisar dela na semana que vem, agora que está copiando aí. Então, agora, quem é o nosso YI? Então, eu vou precisar tirar o YI. Então, aqui eu vou multiplicar por G sobre 2. Multiplicar por G sobre 2 aqui, por G sobre 2 aqui, vai ficar menos G2 sobre 4. E vou multiplicar aqui por G'. Eu quero tirar. Menos G sobre 2, desculpa. Menos G sobre 2, mais G. Então eu quero eliminar esse cara que eu quero tirar isso aqui. Então para eliminar esse cara aqui, eu vou tentar multiplicar esse cara aqui, essa equação toda por G'. Eu multiplico essa aqui por menos G sobre 2. Vai ficar G' sobre 2 e menos G sobre 2 está mais G2 sobre 4. E aí quando eu somar essas duas relações, né? Esse cara aqui cancela esse cara aqui, não é isso? G sobre 2, esse cara aqui cancela esse cara aqui, se eu somar as duas, isso aqui dá 1, né? G' ao quadrado mais G2 ao quadrado. Então o nosso YI, ele acaba sendo o BN0 mais o AMI. A gente tem isso aqui. BN0 mais Y. Então, a gente vai, esse Y aqui vai ser o BN0 mais o Y. Então, vou fazer o seguinte. Beleza. Então, aqui eu tenho. Vamos só substituir isso aqui. Isso aqui a gente já deu conta, já esqueceu isso aqui. Tá? Não precisamos disso. Isso vai deixar isso aqui. Eu estou só esquecendo a corrente neutra. Agora estou só pegando o setor neutro. Isso aqui é neutro, isso aqui é neutro, isso aqui é. Então vamos botar assim. Lagrangiano de interação, Lagrangiano de interação, Lagrangiano de interação.
matéria e o neutro. Só por definição ali, antes o senhor definiu o BMI menos e o BMI mais, a parte do equipamento G, né? E ali está, os potenciais são definidos como G. Com G. Então seria, não sei se era. Talvez a gente pudesse pensar nisso também. Deixa eu pensar aqui uma coisa então. Lá a gente definiu isso. Os campos sem a constante de acoplamento, só combinando os campos, né? Foi isso mesmo, né? Aqui a gente pudesse talvez, fosse uma boa, a gente hoje até de fazer isso, se a gente aqui, por exemplo, dividisse, a gente pudesse dividir, botar um G em evidência aqui, ou um G, a gente podia pensar fazer isso, talvez botasse um G em evidência aqui, um G em evidência aqui, que aí eu vou definir só razões, né? Entre as constantes, talvez pudesse ser também uma ideia, isso. Eu acho que seria melhor, porque lá a gente já deixou. Ou então a gente pode fazer assim, como eu estou definindo aqueles campos, eu estou definindo quem é o BM1 e o BM mais o BM menos, vamos fazer o seguinte, vamos introduzir G, a gente deveria ter aquela combinação G, BM1, né? Menos I, BM2, eu vou chamar isso aqui de BMI mais. E vou pegar o G, não era isso que aparecia? BM1 mais I, BM2, era exatamente um G. Sem o G, o senhor definiu antes. Isso, agora eu vou dizer assim, então, vamos dizer que a gente define dessa forma, BMI mais. Eu acho que tinha até um fator G sobre 2, não tinha? Tinha. Vamos definir assim, BMI mais é isso aqui, e o BMI menos é isso aqui. Vamos definir então, o que é importante é esses objetos. Então, vamos fazer essa função da observação do Guilherme, vamos voltar atrás e vamos redefinir o BM mais e o BM menos, introduzindo a constante de Ampère. Mas aí, interessantíssimo, talvez não seja bom, porque é bom ter a constante de acoplamento explícita. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a constante de acoplamento, como a gente fez, vamos deixar como a gente fez, vamos fazer isso, vamos mexer aqui, que aí não vai mudar nada do nosso argumento. Vai ser o seguinte, vamos separar aqui essa constante de acoplamento, vamos fatorar aqui o G, é melhor fazer isso. Vamos fatorar aqui o G. Se eu fatoro o G aqui fica menos meio, e aqui fica G' sobre G. Vamos fazer isso. Tá, então eu vou estar fatorando isso aqui. E eu posso aqui, esse vértice aqui, tá ligado? Eu posso fatorar, tanto faz o G quanto o G', não importa. Vamos dizer que eu fatore o G aqui, se bem que eu vou querer depois ver alguma coisa ligada. Vamos fazer o seguinte, vamos fatorar aqui o G', para poder distinguir. Aqui eu tenho uma interação que é puramente neutra, pode identificar isso com Z0. Vamos dizer que essa constante de acoplamento aqui é G. Eu estou imaginando que daqui vai sair o acoplamento eletromagnético. Vamos fatorar o G' aqui. Se eu fatorar o G' aqui vai ficar o G' e aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar menos G sobre G' sobre 2. Vou botar o G sobre G sobre 2G'. Vamos ver se isso aqui pode ser bom. Se a gente fizesse isso. Então, estou fatorando esse G aqui, esse G'. Então, estou dizendo o seguinte, a minha definição, deixa eu voltar lá atrás um pouquinho só. A gente identificou isso aqui, vamos voltar. Vamos ver que a gente identifica isso aqui, menos o meio do BM3 mais G' sobre G, Y', eu vou identificar como sendo o meu BM0. Então, é um bóson vetorial neutro que interage com a corrente neutra só de nucleo. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, aí nós precisamos dar, seguindo aquela nossa argumentação do SO2, eu quero passar de uma base para outra, são os dois elementos da matriz. Então, eu vou, isso aqui é cosseno, seno, menos seno, cosseno. Porque tudo isso, claro, eu estou fazendo só uma, eu não estou definindo as coisas finais, quando eu botei o gosto disso, eu estou só querendo ter uma ideia. Então, tudo isso aqui é definido realmente a menos de uma constante. Vamos pegar essa combinação aqui agora, menos meio mais isso aqui, agora eu tenho cosseno, seno, menos seno, pode ficar menos G' sobre G, BM3, é a mesma combinação, e aqui o cosseno, menos meio do BM2.
do Y. Então, isso aqui que eu vou definir como sendo a minha combinação ortogonal. Porque essa matriz aqui vai ter determinante 1/4 mais G' sobre G ao quadrado é igual a 1. Vou manter essa relação aqui. E o inverso dessa matriz, como ela tem determinante 1, é justamente a transposta dela. Então vamos dizer que a gente faz isso, que a gente deixa as constantes de acoplamento mais soltas. Isso, a gente identifica as constantes de acoplamento aqui. Então a gente botou aqui mais G sobre G. Aqui ficou aqui G sobre G', né? BN3 e Y'. Então essa combinação aqui é o que eu chamei de BN0 e essa combinação aqui a menos um fator 2, né? Quer dizer, isso aqui é o AMI, tá aqui, né? Estou pegando essa combinação aqui. Então, aqui tem Y', G' sobre G sobre 2. Então essa combinação aqui, ó, ela está aparecendo como sendo que menos 2, não é isso? Essa combinação aqui é menos 2 AMI. Isso? E se eu multiplicar isso aqui por menos 2, ó, menos 2, mais 1 e mais 2. Aí isso não fica ao contrário, né? O G' sobre G, né? Isso. O G sobre G', isso? Tá certo. Aqui é G e aqui é G'. Eu botei o G' em evidência, então aqui fica o G'. Tá certo. Tá legal. Então essa combinação aqui é Y' mais 2 G' sobre G. Então, tem que ser esse cara que está aqui. Ele está aqui. Oi? Meu amigo tem que ser uma combinação ortogonal. Deixa eu falar aqui. Tem que ser isso aqui. Por que o senhor escolheu? Oi? O senhor escolheu colocar o G' em evidência para ter duas constantes explícitas? Mas porque isso tudo é arbitrário. O que eu quero ver, se a gente colocar, eu posso colocar também aqui o G em evidência, claro. Mas acho que isso está certo. Você botou dois G', duas constantes de acoplamento diferentes. Diferente, mas aí eles. Mas sempre tem duas constantes aqui, uma é uma razão. Uma é a razão, vai ter sempre duas. Talvez o mais oportuno aqui, deixa eu ver aqui se não vale a pena. Porque se a gente colocasse aqui o G', né? Se a gente colocar o. Então deixa eu pagar aqui um instantinho só. Isso aqui, esse, né? Tinha. Como é que estava aqui mesmo? Agora eu tenho que lembrar. Vai ficar G' sobre G. Não, aqui era. Aqui estava assim, né? Estava assim isso aqui. Aí estava. G sobre 2, não é isso? Estava assim, não era isso que estava antes? Isso. G sobre 2 mais G', né? Isso. Estava isso aqui. Tá. Se eu colocar o G em evidência, e aqui a gente está querendo o seguinte, isso aqui vai ficar cosseno seno, menos seno, vai ser menos G' sobre G, BI, 3. Menos cosseno, menos o meio do BI3. Vou querer definir isso aqui como sendo a transformação ortogonal dessa. Pode pensar que essas duas transformações, essa nova combinação é ortogonal, essa combinação aqui é ortogonal. Ali é um Y, né? Onde? Aqui é o Y. Então, só para ver alguma coisa. O Y de agora. Não, isso aqui é o que estava antes. Eu tinha posto o G em evidência aqui. Antes, o que tinha na estrutura de vértices era essa. Eu só botei o G em evidência aqui. E essa aqui é o que estava antes. Eu estou decidindo agora o que vale mais a pena a gente colocar em evidência. Se é o G ou se é o G'. Então, se a gente colocar o G, então, isso aqui são os vértices originais, para gente tirar. Eram esses aqui. Então, nós temos é isso. Aí o que nós fizemos lá? Botamos esse G aqui em evidência. Passamos esse G para cá. Então aqui ficou menos meio. E aqui ficou G' sobre G. Só colocamos o G em evidência na estrutura original. E agora a gente formou essa combinação. Agora a outra combinação que está aparecendo aqui é menos meio do Y'. Então aqui está aparecendo G' sobre G. Aqui está aparecendo G'. Se eu botar o G em evidência aqui, então eu poderia pensar o seguinte:
quero formar. Porque essa combinação que está aqui não precisa ser igual exatamente a essa, pode ser um múltiplo dela, isso que eu estou dizendo. Porque o que é importante é que eu mantenha a ortogonalidade. Se eu multiplicar isso aqui por uma constante, não perde a ortogonalidade. Porque se isso aqui é ortogonal a isso, o múltiplo disso continua sendo ortogonal a isso. Então só ver o que vale a pena. Se a gente colocar aqui, que a combinação que está aparecendo aqui é G, o G, G', sobre G. Se eu colocar aqui o G em evidência, só um instantinho, só vamos colocar o G em evidência aqui. Vou colocar o G em evidência aqui. Aqui vai aparecer o meio. Eu acho que ele está trocado, professor. Oi? Não. Tá certo, né? Tem que ser cosseno, seno, menos seno, cosseno, certo? Então, se eu botar o G em evidência aqui, então aqui vai ficar só para fazer um teste. G' sobre G. Então tá legal. Essa combinação que está aqui, ó, o meio disso, então tá, qual é a relação com aquela lá? Se eu multiplicar isso aqui, B'3 tem um fator meio. E esse aqui é G', quer dizer, a razão entre esses dois caras aqui é G' sobre G, né? 2G sobre G'. Oi? 2G sobre G'. Porque se fosse esse cara aqui, eu vou querer sempre, né? Essa combinação aqui. Então tá legal. Talvez eu já estou fazendo besteira aqui. Essa combinação aqui talvez não vá. Exato. Nós não vamos precisar, não é isso? Vamos fazer isso que a gente está fazendo. Vamos deixar isso assim. É isso mesmo. E vamos deixar isso que está assim. Porque o que a gente tem que fazer agora, já que eu identifiquei que isso aqui é o BN0, que vai ser o fóton depois que eu recombinar isso com isso, numa coisa só. Então eu não posso identificar o fóton ainda por aqui. Nós vamos ter que fazer na próxima aula, então nós identificamos isso aqui como BN0. Tá legal? Então, tá lá. Definimos uma combinação ortogonal. Tá lá. Agora, vamos juntar isso com isso para ver como é que fica. Porque eu preciso pegar o elétron left e o elétron right. Eles vamos juntar isso aqui só. Deixa eu apagar aqui um instantinho só. Vamos voltar o G para o lugar. Desculpa a confusão. Vamos voltar o G para o lugar. Aqui eu já fiz o que tinha que fazer. Não vou mexer mais não. Mas vamos voltar o G para o lugar. Agora vamos combinar esses dois pedaços aqui. Ó, se eu pegar o lepton left barrado, gama minha, lepton left, e vamos pegar a parte, esse cara aqui. Eu tenho que o lepton left barrado e o lepton right barrado, eles têm que se acoplar, quer dizer, a estrutura da corrente eletromagnética é essa aqui. Lepton right barrado, lepton right, isso aqui que eu tenho que identificar como fóton. Quer dizer, o fóton ele tem que aparecer ligado ao lepton left, ele tem que se acoplar com o lepton left, com o lepton right, da mesma maneira. Então eu tenho que organizar isso aqui, vamos fazer isso. Na próxima aula vamos reescrever esse cara e esse cara em função daquelas combinações. Vamos fazer isso aqui. O nosso próximo passo vai ser, vamos precisar explicitar aquela relação, já que eu defini esse objeto e esse objeto, vamos agora então fazer o caminho inverso, é inverter essa matriz. Quem vai ser BM3, quem vai ser BM3 e quem vai ser o Y. Preciso inverter essa relação. Então agora eu preciso explicitar aqui, escrever isso em função do fóton do BN0, escrever em função do fóton do BN0, escrever em função do fóton do BN0 e ver como é que esse cara aqui se junta com esse com o fóton. Então, o que nós vamos fazer é inverter essa relação. Já que eu tenho essa relação, inverter essa matriz é só multiplicar, é só usar a transposta dela. Então, para eu transpor essa matriz vai ficar menos meio. Vai ser menos, né? Vai ser o transposto dela. Essa matriz aqui é ortogonal. Essa matriz aqui é menos meio. Não, mas aquela soma ali já é menos o ami, né? Qual? Essa aqui? Não, porque essa aqui, ó, não é menos o ami não. Porque essa soma aqui, ó, G sobre 2. G sobre G. Então, eu estou mantendo. Isso aqui eu estou mantendo. Esse aqui está aqui, estou mantendo. Eu defini isso. A partir disso, isso aqui sai automaticamente porque é uma matriz SO2. Vai ficar cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então isso aqui está definido, certo? Agora, essa transformação aqui, G',
Tem um fator meio ali que... Tem um fator meio, né? Quer dizer, tem esse G. Se eu vou explicar essa transformação aqui por menos meio... Tinha que botar o gelinho para fora, né? Eu vou ver depois. Eu devo botar agora. Não, deixa eu botar isso aqui. Para botar? Não, isso aqui é independente. No momento que eu defini isso... Posso para cá, coisa ali constante. Isso, vou definir isso aqui para cá. Depois a gente vai ver o que a gente faz com o gelinho, porque aí vai sair automaticamente. Mas está certo isso aqui? Tá, então vamos inverter essa matriz, é menos meio, G' sobre G, menos G' sobre G, menos meio. Então o inverso dessa matriz é só o transposto dela, menos aqui, mais aqui. Claro, desde que 1/4 mais G' ao quadrado sobre G ao quadrado seja 1, é isso que a gente está fazendo. Então, invertendo essa matriz, eu vou ter, vai ficar menos 1/2 atuando no B de 0, menos G' sobre G atuando no canal. Atuando isso aqui, agora é nisso aqui. E G' sobre G no B de 0. E menos 1/2 atuando no anel. Então, a gente tem essas combinações. Em função do que nós definimos como B de 0, do que nós estamos propondo que deva ser o campo ortogonal, que deve ser o fóton, nós fazemos a inversão. Então agora eu tenho que jogar isso aqui lá. E depois a gente vai. Então vamos parar aqui hoje. Então, na próxima aula a gente vai ver como é que a gente vai tirar a corrente eletromagnética. A gente sabe que tem que sair de uma combinação disso com disso. Que a corrente eletromagnética ela pega as duas polaridades do fóton. Nesse primeiro momento, o que a gente tem certo é que essa combinação aqui descreve um bóson vetorial neutro que interage com a corrente fraca dos neutrinos. Mas agora a gente tem que ver como é que fica a interação dos elétrons. Os elétrons têm que se acoplar com um fóton, certamente, e pode ser que tenha que se acoplar com esse objeto. Aquele subíndice neutro ali não seria então, porque está... Qual? O índice superior na laranjeira da densidade. Esse aqui? Não, lá. Ah, não, aqui, isso aqui é tudo neutro. Ah, tá. Porque essa corrente é neutra, essa corrente é neutra, essa corrente aqui é tudo neutro. Eu já apaguei a parte carregada. Então aqui ficou lagrangiano, interação, neutro, interação, matéria. Eu agora já suprimi a parte que tinha o BN+, o BN-. Só o setor de corrente neutro. Isso aqui é neutro, a fase não tem fase nenhuma, isso aqui é neutro, a fase se cancela, isso aqui é neutro, a fase se cancela. Esse lagrangiano. Então vamos partir disso aqui para fazer essa. Se vocês copiarem isso aqui, depois eu vou pegar o escritório aí. Tá? Então tá, e a gente na aula que vem termina essa parte aqui para poder entrar já na quebra de simetria. Vamos entrar aí, próxima aula a gente já vai ter que introduzir o setor de Higgs e fazer a quebra de simetria. Próxima aula provavelmente eu vou marcar sexta-feira. Porque quinta-feira eu tenho que estar chegando de Vitória, e aí sexta-feira eu estou aqui, eu marco sexta-feira uma aula, a eletrodinâmica é outra. Eu vou dar aula de eletrodinâmica neutra hoje, mas a eletrodinâmica neutra é hoje mais 2 aulas a gente tem. Você copiou aí, né, Dora? Eu vou tirar um xerox que você copiou para dar uma sacadinha e já trazer mais acertado na próxima aula. Eu vou tirar o xerox. Então tá, vamos dar um break aí. Guilherme, obrigado a você que pode dispensar. Sério, coitado, ainda firme. Mas eu acho que o tchau que a gente dá. Não, tá tranquilo.